Boa noite, irmãos. Boa noite já, né? Boa noite. Amanhã é domingo, estamos tranquilos. Essa noite eu gostaria de meditar sobre um tema que desde o início do ano o Senhor vem construindo aqui, falando no meu coração. O Senhor me deu uma palavrazinha no início do ano, e essa palavra ela foi sendo construída, ela me deu uma palavra chamada semente. E essa palavra o Senhor foi falando de outras coisas, até o Senhor formar essa palavra no coração que eu quero compartilhar com os irmãos. E eu queria compartilhar com os irmãos a parábola do semeador. Domingo passado ouvimos aqui sobre uma parábola, e hoje o Senhor colocou no meu coração de poder compartilhar essa parábola também. A parábola do semeador, ela aparece nos três evangelhos, né? No evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, chamam-se de evangelhos sinóticos, os evangelhos que têm ali o mesmo sentido, traz os mesmos fatos que foram narrados, né? A gente encontra ali em Mateus 13, encontra em Marcos 4, em Lucas 8. Né? Mas hoje vamos usar o evangelho de Mateus, a leitura da parábola, Mateus 13, de 3 a 9. Vamos usar aí a versão NA, não, vamos usar a ACF. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, uma a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu destaquei aqui esse verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós podemos perceber na leitura dos evangelhos, como nós fomos bem instruídos aqui no último domingo, que Jesus ele ensinava de muitas formas. E uma das formas que Jesus mais usava para ensinar, quando ele se encontrava com a multidão, era através de parábolas. E parábolas, como nós aprendemos, são histórias que o Senhor Jesus usava, histórias curtas, que ele contava para trazer o seu ensino, sua doutrina, né? E ele usava alguns exemplos do cotidiano, do nosso dia a dia. Ele usava exemplos de situações familiares para explicar as verdades sobre o reino de Deus, que era o tema central da pregação de Jesus. E a gente foi ministrado no último domingo sobre uma dessas parábolas que trazia um exemplo familiar. Quem lembra aqui? Um pai tinha 2 filhos, não era isso? Domingo passado a gente foi ministrado sobre um exemplo de uma situação familiar. Se nós fizermos uma leitura de todo o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver ali que o capítulo 13, ele se resume praticamente em 7 parábolas. 7 parábolas. São as parábolas, a parábola do semeador, que é essa nossa que nós vamos compartilhar aqui hoje, a parábola do trigo e do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido no campo, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede lançada ao mar. São 7 parábolas que nós encontramos em todo esse capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Mas algo interessante, quando você vai ler essas parábolas, é que 6 dessas parábolas, elas trazem a expressão, elas começam com a seguinte expressão: o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante. As 6 parábolas, depois da parábola do semeador, começa com essa expressão: o reino dos céus é semelhante.
podemos também, como aprendemos, que o reino dos céus é a mesma coisa do que o reino de Deus. Mas por que Jesus traria esse ensino quando ele traz o conjunto dessas parábolas e ele começou a parábola do semeador e ele não trouxe essa expressão, o reino dos céus é semelhante? Porque nas outras ele usou. Você sabe me responder? Você não precisa se esforçar muito. Jesus, ele responde. Vamos usar lá Marcos 4:13. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis as demais parábolas? É como se Jesus estivesse dizendo aqui para nós, para que nós venhamos a compreender, para os discípulos, para que eles venham compreender as demais parábolas, era preciso compreender esta parábola primeiro. É por isso que nessa aqui, na parábola do semeador, ele diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece que Jesus começa esse ensino com a parábola do semeador, porque ele aborda um conceito que para nós é muito fundamental, é de uma importância muito grande, porque nós temos a necessidade de compreender a palavra de Deus. Ou podemos dizer, a palavra do reino. Sem a compreensão da palavra do reino, eu não conseguirei aplicar as verdades do reino sobre a minha vida. Amém? Sem a compreensão dessa palavra, sem a palavra do reino, sem compreender a palavra do reino, eu não vou conseguir aplicar as verdades do reino na minha vida. Porque quais são as verdades do reino da minha vida? É o governo de Deus sobre a minha vida, é o governo de Jesus. Como nós fomos ministrados no último domingo, por Fernando, com muita graça, com muita clareza, mas a incapacidade de compreender a palavra do reino vai comprometer a aplicação do reino na minha vida. Se eu não compreender a palavra, se eu não compreender o que o Senhor está querendo nos ensinar, o que o Senhor está querendo nos falar, vai ser difícil eu aplicar essas verdades na minha vida. Amém? Por isso, ao concluir a parábola, Jesus diz lá em Mateus 13:9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse ouvir aqui, ele vai muito mais além do que escutar. Quem está escutando a minha voz? Todo mundo está escutando a minha voz. Mas esse ouvir, que Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse ouvir vai além desse sentido literal da palavra. O que ele está falando aqui é que nós precisamos ouvir com atenção, de dar importância, de ter interesse no assunto que está sendo abordado. A forma como ouvimos, a forma como nós recebemos a palavra do reino, vai definir os resultados dela na minha e na sua vida. A forma como eu recebo a palavra, a forma como eu compreendo a palavra, a forma como eu entendo a palavra, vai definir os efeitos, o resultado que ela vai ter na minha e na tua vida. Vejamos o que quer dizer essa palavra ouvir no original. Acho que tem aí Essa palavra no original é akou. Eu acho que é isso, né? Akou. Prestar atenção. Olha o que quer dizer essa palavra. Prestar atenção. Considerar o que está sendo dito. Entender. Perceber o sentido do que é dito. Conseguir aprender. Algo que chega aos nossos ouvidos. Descobrir. Aprender. Dar ouvido a um ensino ou a um professor. O que é que Jesus é nosso mestre? Compreender. Entender. Então, a compreensão da palavra vai comprometer a aplicação dela na minha e na sua vida. Então, quando Jesus diz assim, olha, ouça bem, o que ele está querendo dizer é tudo isso aqui.
Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E ouça com atenção. Ouça com interesse. Dê a devida importância. A multidão, ouvindo essa parábola, talvez muitos ali não tenham entendido. O texto também mostra que os discípulos também não entenderam. Como é que o texto mostra que os discípulos não entenderam? Lá em Marcos 4:10, mostra que os discípulos interrogam a Jesus acerca da parábola. Marcos 4:10 diz: E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E aqui eu quero abrir um parêntese. Quando se acharam só com ele. Faz quanto tempo que você não tira um momento para estar só com o Senhor? Faz quanto tempo que você não tem reservado um momento para estar só com Ele? Senhor, o que Tu queres falar comigo com essa palavra? Senhor, o que Tu queres dizer? Quando eu li essa parte das Escrituras e eu não entendi. Foi isso que os discípulos fizeram. Quando se encontraram só com Jesus, eles disseram: Senhor, o que Tu queres dizer com essa parábola? Nós queremos entender, nós queremos compreender. Nós estamos interessados nesse ensino. Essa pergunta mostra esse interesse pelo assunto. E o Senhor não vai ficar aborrecido conosco se a gente não entender de primeira. O Senhor não vai ficar aborrecido conosco. Ele vai ter prazer em explicar. Às vezes, nós que somos pais, damos algumas instruções para os nossos filhos, e às vezes parece que eles não entenderam direito. E às vezes eles vêm: pai, ó. E a gente vai lá e instrui novamente, e fala novamente, até que o entendimento chegue. O Senhor não vai ficar aborrecido conosco se nós novamente perguntarmos: Senhor, o que Tu queres falar? O que Tu queres dizer? Eu quero aprender com esse ensinamento. Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Falamos muito aqui de coração. Quando Antônio veio orar aqui, veio orar para que o Senhor guardasse o meu coração e guardasse o teu coração. Eu não sei se você já participou de alguma aula, num curso, ou para os estudantes aqui. Quem está estudando aqui? Quem está estudando? Cadê? Tem mais gente estudando aqui. Quem está estudando? Levanta a mão aí bem alto. Às vezes o professor está ministrando um assunto, ou está lecionando um assunto. Cadê os professores aqui? Os professores. Os professores. Fernando até mexe também. Professor. Às vezes o professor está ministrando um assunto, está dando uma aula, e tem um monte de gente ali, e tem, parece, pessoas com interesses diversos ali, né? Tem alguns ou sem interesses. Isso mesmo, China. E às vezes o assunto que está sendo abordado, às vezes é um assunto que requer uma atenção. Requer dar uma importância àquilo ali. E ali, às vezes, você encontra pessoas de todo tipo, né? Aquelas que estão ali desinteressadas, que não estão nem aí. O professor está falando, ele está ouvindo, mas não sabe nem o que é que está ouvindo. Está ali somente de corpo presente. Tem outros que estão ali que tem um interessezinho. E até está querendo questionar para entender mais aquele assunto, mas às vezes fica com vergonha. Eu não sei se acontece com você que está estudando. O professor está dando um assunto, e aí você está com uma dúvida, mas no meio da multidão você tem medo de se levantar para levantar a mão para perguntar. Já aconteceu com você isso já? Muito, né? Ali as cabecinhas ali balançando ali, dizendo.
Mas o professor, ele gosta quando o aluno procura para tirar dúvida. Hein, Rafa? O professor gosta? O professor tem prazer em responder? Se for uma dúvida de verdade. Eu acho que aqui a gente pode encontrar, nessa pergunta que os discípulos fizeram, aqui a gente pode encontrar a diferença dos discípulos para a multidão. Ainda que eles não tivessem compreendido o ponto central do assunto, do ensino que Jesus queria, eles queriam saber. Eles mostraram interesse. Eles deram a devida atenção. Eles queriam entender o que Jesus queria comunicar com aquele ensino. Você consegue perceber na parábola contada aqui, no último domingo, que a resposta do primeiro filho talvez tenha sido uma resposta sem pensar. Meu filho, vamos trabalhar na vinha. Vou nada? Quero não, vou não. E o outro, eu vou. Mas a gente viu no fechamento, no contexto dessa parábola, que aquele filho que disse que não ia, ele deve ter pensado, ele deve ter refletido, caramba, meu pai trabalha duro pra caramba para poder trazer sustento. Nosso pai nos ama. Nosso pai tem um cuidado conosco. E na hora que ele chama para ajudar, eu dou as costas. Não está certo. Eu vou lá. Eu vou trabalhar na vinha do meu pai. E aí a gente viu no fecho dessa parábola que quem foi que fez a vontade do pai? Aquele que foi. Então, procura ouvir com atenção. Procura não te apressar nas respostas. Procura meditar nos assuntos. Procura tentar compreender o que o Senhor está querendo comunicar através da sua palavra. Dar a importância, prestar atenção, meditar nela. Então, eu acho que diante dessa instrução, dessa introdução, eu acho que todos nós aqui ficamos mais interessados em ouvir com atenção. Mesmo que essa parábola já tenha sido ouvida por nós dezenas de vezes. O Senhor está dizendo, presta atenção. Ouça bem. Dê importância. Creio que aqui também a gente está chegando num ponto de convergência com a outra palavra que foi ministrada no domingo passado. Vimos que o reino de Deus, o governo de Deus através de Jesus, que não é um lugar, é para aqueles que decidem abandonar a independência para passarem a fazer a vontade de Deus. Então, nós podemos ver através do texto da parábola do semeador, e na sua explicação, podemos dizer que a palavra do reino, ela é revelada para aqueles que decidem ouvir com atenção, com interesse, que desejam descobrir, aprender, dar ouvidos a esse ensino, que quer compreender a sua mensagem. Eu queria orar mais um pouco. Pai, dá-nos ouvidos atentos. Dá-nos um coração sedento. Queremos compreender a Tua palavra. A Tua palavra que é viva, que é eficaz, que ela é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes. Senhor, sem a ação Tua, sem a ação do Espírito Santo, é impossível ter a palavra revelada. Todo o ensino humano, toda a capacidade teológica, Senhor, sem a revelação do Teu Espírito, é esforço humano. Abre os olhos do nosso entendimento. Queremos entender, Senhor.
Queremos compreender, Senhor. Por favor, Pai, dilatamos agora os nossos corações, abrimos os nossos corações, rasgamos os nossos corações diante da Tua presença. Nos ensina, Senhor, através da Tua palavra, nos lava, Senhor. Nos limpa, santifica, purifica. Queremos entender para aplicá-la na nossa vida, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Queremos aplicá-la, Senhor, como igreja, para o propósito que Tu tens para nós, como parte do corpo que aqui se reúne, que Tu separasse, Senhor. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos espirituais. Queremos poder ver, queremos compreender, queremos enxergar. Em nome de Jesus. Podemos seguir mais um pouco? Vamos examinar a parábola em si. Vamos identificar quem são os elementos da parábola. Os elementos da parábola é o semeador. Mateus 13:3 fala que ali é o semeador. O semeador saiu a semear. Quem é o outro elemento? A semente. Tem outro elemento aqui que são as aves. E o quarto elemento aqui é o solo, é o terreno. E aqui ele fala de 4 tipos de solo. Vamos ver qual é a função desses elementos, a função desses personagens. Qual é a função do semeador? A função do semeador é semear. A função da semente é germinar, dar fruto, gerar vida. Qual a função das aves aqui na parábola? Elas veio arrebatar, ela veio comer, ela veio pegar as sementes. Qual a função aqui do solo? Ou o que se espera do solo? É que ele seja fértil, é que ele esteja pronto, é que ele esteja preparado para receber a semente, para que ela venha germinar e dar fruto. Veja que o semeador semeia semente em todos os tipos de solo. Aqui fala de 4 tipos de solo. Porém, o trabalho do semeador e a germinação da semente vai depender da condição e da receptividade do solo. E aqui está o foco central da parábola. Sabe qual é o foco central da parábola? É o meu e é o teu coração. Jesus está focando aqui no nosso coração. A semente, para os 4 tipos de solo, era a mesma. A semente, ela é poderosa. A semente é a palavra do reino. Vamos ver o que é que representa cada personagem desse. Quem é o semeador aqui na parábola? Quem que é o semeador aqui na parábola? Jesus não explica. O semeador talvez aqui não tenha a devida importância para essa parábola. Ele não explica. Sabemos sim quem é o semeador da boa semente nas nossas vidas. Quando a gente lê a parábola seguinte, a parábola do joio do trigo do joio, a gente vê que Jesus diz que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Está lá em Mateus 13:37. Mas a preocupação na parábola, aquela preocupação naquela parábola, sim, era dos 2 tipos de semente. O foco nessa parábola era um outro foco. E aqui Jesus diz que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele disse que era o Senhor que semeava aquela semente. Mas, nessa aqui, a identidade do semeador, ele não traz. Quem quer que possa representar, o importante aqui é a função, que o semeador venha a semear. Sair a semear. Isso mesmo. Eu e você, sim, nós sabemos quem semeia boa semente nos nossos corações. E como essa boa semente também, ele nos chama a esse serviço, de sermos semeadores, também na vida uns dos outros. A semente é a mesma. Ele deixa
claro e evidente que é a palavra do reino. Mateus 13:19. E alguém ouvindo a palavra do reino. No Evangelho também de Lucas 8:11 diz: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra do reino, é a palavra de Deus. O terceiro personagem que é representado aqui é as aves. Quem são as aves? As aves é o maligno. Jesus explica que as aves representam o maligno que vem roubar. Ele vem arrebatar a palavra do reino que foi semeada em nossos corações. E o quarto elemento aqui é o solo, que representa o nosso coração, o coração do homem. O coração, aqui, quando está se referindo ao coração do homem, é a fonte das nossas emoções, dos nossos pensamentos. A semente é sempre a mesma, mas cai em solos diferentes. O que representa o coração do homem. E o coração é o centro das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das decisões. Quando se trata de acolher ou não a palavra de Deus, o estado do nosso coração vai influenciar diretamente na resposta que vamos dar. Eu quero repetir isso aqui de novo. A Bíblia, quando usa o termo coração, é para representar o centro das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Quando se trata de acolher ou não a palavra de Deus, o estado de como se encontra o nosso coração, de como está o nosso coração, vai influenciar diretamente na resposta que iremos dar à palavra que temos recebido. Então vamos ver o coração endurecido. Esse coração, ele fala aqui, que é o coração que a semente caiu na beira do caminho. Eu botei uma imagem para representar esse coração que caiu, essa semente que caiu num coração que é representado pela beira do caminho. A beira do caminho é o coração endurecido, onde não compreende a palavra. É o coração que não está arrependido. A terra não foi arada, a terra não foi quebrantada. A semente ficou na superfície do chão duro, e não entrou. Não entendeu o reino. Não compreendeu nada. Os pássaros que representam o maligno vieram, roubaram a palavra antes que ela criasse raízes. A causa não é um problema intelectual. Não é um problema de eu querer aprender a palavra, mas é um problema de revelação, de compreender. Deus quer se revelar para nós. Mas quando eu não mostro interesse, quando eu não quero, é impossível que ela crie raiz, porque o coração está endurecido. Outro tipo de solo fala de um solo rochoso. Esse é o coração superficial. O arrependimento foi superficial. Recebe a palavra com alegria, diz com a sua boca sim, eu recebo Jesus como Salvador, recebo o seu reino, recebo sua vontade na minha vida, mas não foi um reconhecimento profundo, com todas as implicações, o negar a si mesmo, o tomar a cruz. Quando o sol sai e vem as provas, a palavra diz que ela secou e morreu. Lucas 8,13, ele acrescenta dizendo o seguinte: estes não têm raiz, creem por um pouco de tempo, mas quando vêm as provas, se afastam. O terceiro tipo de solo, ou o terceiro tipo de coração, é aquele que caiu nos espinhos. Fala aqui de um coração dividido. Um coração dividido, onde os espinhos crescem e sufocam. Os espinhos aqui são as ansiedades pelas coisas dessa vida. Pelas coisas materiais, pela cobiça,
pelo engano das riquezas. Em Lucas diz que são os prazeres dessa vida e não dão fruto com perfeição. Em outras traduções diz também que elas não chegam a amadurecer. O William citou aqui Hebreus 12, né? Que nós devamos olhar firmemente. Porque muitas vezes o embaraço nas nossas vidas fazem com que a palavra fique infrutífera. E ela não dá fruto. E ela não gera fruto. E ela não cresce. Ela não amadurece. Enfim, a semente caiu numa terra boa. É o coração receptível. Esse é aquele que ouve e compreende. É aquele que ouve e entende a palavra do reino. Em verdade, recebe Jesus como Senhor. Reconhece-o como dono, como máxima autoridade sobre sua vida. E dá fruto. E produz 100, 60 e 30 por um. E aqui Lucas traz um destaque. E ele diz assim: e dão frutos com perseverança. Paulinho, quando chamou aqui na frente, passamos por aflições, por sofrimentos, por lutas. Estamos muitas vezes batendo. Todos nós, em alguma área da nossa vida, estamos passando por lutas. E muitas vezes, para nós, parece estar sendo demorado. Como nós ouvimos também aqui no domingo passado. Será que Deus não responde a todos aqueles a quem clama de dia e de noite, ainda que pareça demorado? A gente que vive no tempo Cronos aqui, parece que as coisas estão demorando a se resolver. Mas às vezes precisamos de perseverança, como o Paulinho falou. Porque às vezes nos achamos cansados. Dizemos: Senhor, já faz 1 ano, já faz 2. Senhor, quando? Será que é hoje? O Senhor quer criar essa boa expectativa no nosso coração. De que a semente, ela é boa, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela tem o poder de transformar corações duros, endurecidos. Um dia o meu coração já foi essa terra dura, seca. Que a palavra não tinha efeito. Ela batia e ela não criava raízes. Mas precisamos crer, irmão, como dizemos, como cantamos aqui. Sim, eu creio, Senhor, eu creio. Tua palavra, ela encontrou um lugar no meu coração. Essa palavra precisa criar raízes no nosso coração, irmãos. Nós precisamos crer, precisamos aplicar. Eu já poderia parar aqui, ir para casa, abrir as escrituras, orar: Senhor, fala comigo. Continuar dizendo: continua falando comigo, Senhor, eu quero ouvir de Ti, eu quero ouvir, Te revela para mim. Nós podemos caminhar mais um pouco? Encontrei no meio dessa parábola também um outro ponto que o Senhor chamou muito minha atenção. Que entre a parábola e a explicação da parábola, a minha Bíblia aqui, ela traz um título aqui. Ele traz assim, entre os versículos 10 ao versículo 17, ele traz um título chamado O Propósito das Parábolas. Quando os discípulos perguntam: por que falas por parábolas? E na minha Bíblia aqui, na ACF, na Almeida Corrigida Fiel, ele traz um título ali em cima, que é o propósito das parábolas. Quando os discípulos perguntam: por que falas por parábolas? E eu queria ler dos versículos de 10 a 17. Mateus aqui. Mateus 13, de 10 a 17. Presta atenção. E acercando-se dele os discípulos disseram: por que ele falas por parábolas? Porque aqueles que têm se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo,
não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo vireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque, olha o centro da parábola, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se converta e eu os cure. Como dizia minha mãe, fizeram ouvido de mercador. Não deram atenção. Ouviram de mau grado. Versículo 16, mas bem-aventurado sois vós, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvires, e não ouviram. O que Jesus está dizendo aqui é que aqueles que têm interesse, aqueles que buscam, Ele se revela. Mas aqueles que endurecem o coração, aqueles que não querem ouvir, aqueles que não buscam, como o Senhor irá se revelar? Como o Senhor irá se mostrar? Como o Senhor vai trazer explicação? O verso 15, ele dá a resposta porque o coração daquele povo estava endurecido. Porque eles decidiram ouvir de mau grado. Lembra do exemplo da sala de aula? Tem gente que está ali somente de corpo presente. O escritor de Hebreus nos traz um alerta. Hebreus 3, de 7 a 13. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como o dia da provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos a minha obra. Por isso me indignei contra esta geração e disse-lhes: estes sempre erram em seu coração, e não conhecem e não conheceram os meus caminhos. Irmãos, eu gosto tanto do Salmo 16, 11, que diz o seguinte: tu me farás ver as veredas da vida, os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Plenitude é uma alegria completa, íntegra, cheia. O texto continua, verso 11. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, no meu descanso, algumas traduções trazem. Versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, deixando todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia, corramos a carreira que nos está proposta, olhando atentamente, vendo para compreender a Jesus, autor e consumador da nossa fé. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor não determinou aqueles 4 tipos de solos. O Senhor não deseja que o nosso coração esteja endurecido. O Senhor não deseja que nós tenhamos um coração superficial. O Senhor não deseja que tenhamos um coração dividido. O Senhor deseja um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Ainda que eu não tenha compreensão, ainda que eu não entenda, eu posso continuar batendo na porta.
eu posso continuar buscando. Eu posso continuar indo atrás. O Deus que se fez homem, o Deus que se fez carne humana, que amou de tal maneira, Ele não faz acepção. É desejo dele que ninguém se perca. É desejo dele que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Como eu disse, eu já fui esse terreno da beira do caminho. A terra precisou ser tratada, precisou ser arada, precisou ser regada. Talvez aqui também tem alguns corações que se identificaram com alguns desses 4 solos. E o que fazer quando eu me encontro numa situação desses, que não é o solo fértil, que não está produzindo? Olha o que o texto diz aqui, ó. E diz que está dando fruto. Não é que já deu. O Senhor espera que continuemos a dar fruto. Aquela mangueira na estação própria dá muito fruto, né, dona Lu? A gente espera que na estação a gente encontre fruto. No tempo de manga, a gente fica esperando o tempo. No tempo de uva, precisa colher. Tempo de goiaba. Existe um tempo para o fruto vir. E o Senhor vem buscar os frutos. Qual é a resposta para isso? Se eu me identifico, se eu olho e vejo, Senhor, não estou dando a devida atenção. Irmão, na sala de aula, muitas vezes a gente vê tanta coisa. A gente vê gente, quando o professor está dando aula, mexendo no celular, né, Rafa? Conversando, pensando no dia de... Agora não. Agora é proibido, né? Olha. A resposta é se arrepender. É voltar aos pés do Senhor. É clamar diante dele com sinceridade. Como eu falei, porque não há um coração quebrantado e contrito que Deus não acolha. Esse texto de Joel 2, de 12 a 15, irmãos, como fala, como é a resposta de Deus para cada um desses corações que não estão dando fruto, que não estão acolhendo a palavra. Joel 2, de 12 a 15, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso, é de todo o nosso coração. Isso com jejuns, com choro, com pranto. Aqui o Senhor está dando um caminho, uma direção. O coração está duro, faz isso. Te converte de todo o teu coração, com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai os vossos corações, não somente a vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de alimento, de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene. O Senhor aqui está dando a direção. Rasga o coração, te converte a mim, me busca com jejuns, me busca com choro. O Senhor usou Paulinho aqui quando veio e disse que devemos buscar o Senhor com súplica, com orações, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a minha mente e o meu. Guardar o coração por quê? Porque o inimigo das nossas almas, eles querem roubar a palavra de Deus que foi plantada, que está sendo implantada no nosso coração. Irmãos, a gente lendo a parábola assim, a gente olha e pensa que o inimigo só rouba a semente que caiu naquele terreno duro da beira do caminho. Mas o inimigo vem para roubar
em qualquer tipo de solo. Ele vem para roubar. Precisamos ficar atentos. 1 Pedro diz que o diabo, nosso adversário, anda rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Devemos resistir, pois firme na fé. Sabendo que os nossos irmãos também têm passado pelas mesmas aflições. Mas o diabo, nosso adversário, ele quer roubar. Como Paulinho disse, amanhã vai ser domingo, depois segunda. Será que eu vou estar respondendo da mesma forma que eu estou respondendo aqui? Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Quando eu tiver que dar uma resposta que vai influenciar diretamente na minha vida, nos meus negócios, na minha família, na vida dos meus filhos, será que eu vou estar adorando com muito louvor? Essa é a resposta que o meu e que o teu coração precisa dar ao Senhor. O germinar, o crescimento, a frutificação da palavra do reino vai depender da forma como eu recebo e como procuro me aprofundar nela, a ponto de guardá-la no meu coração. A tua palavra escondi guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Quando você tem algo de valor, você procura guardar com zelo. Você procura deixar aquilo ali protegido, porque você não deixa algo de valor fácil. Porque no mundo que a gente vive hoje, mesmo você colocando todas as trancas, o ladrão vem e tenta arrombar os cadeados, tenta pular. Tivemos aqui 2 vezes os fios levados, né? Os fios dos ar-condicionados levaram. E não estava exposto, não estava fácil. Não estava na beira do caminho. Mas o diabo que vem para matar, roubar e destruir, ele vai querer procurar um jeito, procurar uma brecha para roubar essa palavra que está sendo plantada nos nossos corações. Precisamos vigiar, precisamos guardar, precisamos perseverar. A partir da disposição, do ouvir, do interesse, do buscar, Deus age nas nossas vidas através do seu Espírito. Eu lembro, eu estava citando aqui, dizendo para o William, eu lembro de um exemplo que o Ion trouxe aqui para a gente, uma vez, ministrando, não sei se com um grupo pequeno ou num grupo maior, é como um quebra-cabeça gigante. Eu coloco uma peça e Deus vai colocar outra. Eu não tenho a visão completa daquele quadro ou daquele quebra-cabeça. Deus tem. Mas a cada momento que eu vou botando uma pedra, Deus vai colocando outra e a visão vai ficando mais nítida. Talvez, irmãos, não tenhamos a compreensão do quadro completo daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Pelas situações e circunstâncias que nos encontramos. Mas Deus já tem o quadro completo. Deus já tem o quebra-cabeça todo pronto. Eu preciso colocar a minha peça. Eu preciso colocar o meu coração no lugar. Eu preciso guardar o meu coração. Veja que aqui não depende somente de Deus. A semente ela é poderosa, a semente é boa. Mas que se eu não ouvir com atenção, se eu não der interesse, se eu não buscar, e a decisão de obedecer, ela não vai frutificar. O que o Senhor disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O quadro não estava completo, mas Abraão decidiu no seu coração obedecer. Ah, Senhor. Acolher a palavra com atenção, com dedicação, meditando, não sendo apressado, na oração, na dependência do Espírito Santo, nos jejuns,
conjunto dessas coisas são ações que vai deixando o terreno do meu coração preparado para germinar e para frutificar. À medida que eu vou acolhendo isso com dedicação, que eu vou aplicando a minha vida na oração, na dependência, no jejum, essas ações vai deixando o terreno do meu coração preparado para germinar e para frutificar essa boa semente. Pedro fala na sua carta, lá em 1 Pedro 5,6, humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Precisamos nos humilhar diante dele, buscar a sua face, pedir. Ele dá resposta. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Ainda que para nós pareça tardio, Deus tem pressa em responder. Jesus disse que sem Ele, nada, absolutamente nada podemos fazer. Eu lembro que o ano passado eu compartilhei uma palavra muito parecida com essa sobre as estações, sobre a árvore, sobre fruto. A importância no meditar na palavra, irmãos. O que estamos recebendo aqui é a palavra do reino. Eu quero profetizar aqui corações com solos férteis, que vai gerar muito fruto. A 30, 60, 100 por um. É isso que Deus espera. A meditação na palavra, naquilo que o Espírito Santo, aqui nessa função, o Espírito Santo, o semeador, usando um instrumento, um vaso aqui, ó, como semeador dessa semente. A palavra de Deus é a semente. O meu coração e o coração de vocês é o solo. Que a gente possa meditar, o Espírito Santo está falando aqui conosco. Numa revisão com calma depois. Em palavras que a gente chega em casa e a gente pega e a gente começa a ruminar. E Deus traz tanta coisa que na hora do encontro aqui, a gente não captou, não pegou. Mas na meditação, na leitura, no aprofundamento, numa leitura com calma, num momento de intimidade, Deus vai se revelando, Deus vai mostrando. A leitura contínua da palavra, palavra que é lâmpada, que é luz. João 15,3 fala que é a água que nos limpa. João 17,17, quando a palavra, que é a verdade, ela é aplicada nos nossos corações, traz o quê? Santidade. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade, traz santidade. João 6,63 diz que as palavras que eu vos tenho transmitido é espírito e vida. Irmão, então, o espírito da palavra gera vida. O Espírito está dentro da palavra. Quando acolhemos essa palavra, o Espírito que está dentro dela se revela a nós. Não são palavras, mas é vida. A palavra de Deus é Espírito e vida. A meditação na palavra, acompanhada da oração, do jejum, como vimos em Joel, vai criando esse solo propício. Vai dando profundidade para as raízes. E quanto mais profunda, ela encontra alimento. Ela encontra sustento. Ela encontra segurança nesse solo favorável para suportar os tempos difíceis que as estações elas trazem com as mudanças que são necessárias na nossa vida. Meditar na palavra requer disposição. Eu preciso querer. Necessita de vontade, eu preciso desejar, de prioridade, eu preciso gastar tempo com ela. Você só estará disposto a dar prioridade, a gastar tempo e a gastar recursos e a empenhar a sua vida
naquilo que você ama, naquilo que você deseja e naquilo que você acredita. Se você não ama, se você não deseja e não acredita, você não vai ter disposição, você não vai ter vontade, você não vai dar prioridade. Para darmos prioridade, precisamos amar, precisamos desejar e precisamos acreditar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, esse é o nosso Deus, que abre portas onde não existe, que traz existência àquilo que estava morto, que traz à existência o que não existia. Eu preciso amar, eu preciso querer, eu preciso desejar. E quando eu amo, quando eu desejo, eu aplico tempo, eu aplico recursos. William trouxe uma frase outro dia, que é o homem das frases, que o poder da decisão está com o homem, porém as suas consequências virão proporcionalmente às decisões tomadas. Eu preciso decidir desejar, eu preciso decidir dar prioridade, tempo, porque o poder da decisão está comigo, está com você. Mas as consequências, elas vão vir proporcionalmente às decisões que nós tomamos. Para concluir, eu quero ler esse texto de Isaías, capítulo 55. Esse capítulo de Isaías 55, tem sido minha meditação todos os dias. Todos os dias tenho meditado nesse capítulo 55 de Isaías. Isso eu tenho falado desde o início do ano. Vou chamar o pessoal da Pacajó. Isaías 55, de 1 a 11, diz: ó vós, todos que têm sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinho fala de alegria, leite fala de sustento. Porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Incline os vossos ouvidos, olha o clamor do Espírito Santo. Irmãos, como o Senhor tem falado conosco, inclina os vossos ouvidos, vem a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque te glorificou. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto é tempo. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que Ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não vai voltar para mim vazia, antes ela vai fazer o que me apraz, e vai prosperar
pela qual a enviei. Eu declaro, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida dos meus irmãos, essa verdade. A tua palavra guardada no meu coração, a tua palavra plantada no nosso coração, Senhor, ela é poderosa. Como precisamos, Senhor, como precisamos de Ti, Senhor, para entender, para compreender. Nos humilhamos diante de Ti, depositamos as nossas coroas, a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso achismo. Quem somos nós para não Te buscar? Quem somos nós para não pedir a Ti? Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, revela-te a mim. Quem somos nós para querer compreender pela nossa força, pela nossa capacidade? Quem somos nós? Oh, Senhor, como eu preciso de Ti, Senhor. Como eu preciso do Senhor. Assim como a corça, ela anseia pelas águas, precisamos do Senhor. Que a nossa alma deseje, anseie, ame, procure, dê interesse. Oh, Senhor, rasgamos nossos corações, não somente as nossas vestes. O Senhor nos adverte, esse povo, muitas vezes, com os lábios me glorificam, mas o seu coração está longe de mim, Senhor, longe de nós. Te louvar com os nossos lábios e o nosso coração está endurecido. Rasgamos os nossos corações diante da Tua presença, Senhor. Precisamos compreender com profundidade, com largura, tudo que Tu queres nos comunicar. A Tua palavra é poderosa, é a palavra do reino. A Tua palavra é viva, é eficaz. Ela irá produzir, sim, o efeito pelo qual ela foi lançada.